E chegou aquele momento que todos nós adoramos, aquele bate-papo cheio de descontração, cheio de conhecimento que ele nos proporciona. Carlos Campelo, mais uma segunda-feira junto e seja bem-vindo mais uma vez, Carlos. Muito obrigado, satisfação estar aqui com você, com toda a sua equipe e com o nosso telespectador. Né? Que fica ansiosamente aguardando a segunda-feira para se transformar um pouquinho mais, diríamos assim, Campelo. Aprender mais, compartilhar mais conhecimento, porque também as pessoas acabam mandando para nós, né? Sim. Pautas, temas, tudo mais direitinho. Perguntas, então é uma troca. Você, através desse seu propósito de iluminar caminhos, fomenta essa busca por conhecimento, né, Campelo? Fazer as pessoas entenderem que o conhecimento é um... transformador e nos coloca nesse processo, mais efetivamente, no processo de evolução, né? Sim, a gente está aqui para isso, né? Eu gosto de enfatizar isso, é verdade. sabe? As pessoas precisam falar, poxa, eu estou nessa oportunidade aqui diária que Deus está nos dando, com saúde, né? Acordei, mais um novo dia e eu posso realmente acrescentar positivamente na vida das pessoas e na minha, com conhecimento. Isso é uma grande verdade. Também não só na pessoa que está com saúde, como a pessoa que também não tem ainda... Perfeito, isso mesmo. A sua saúde, tá? Com alguma doença, seja física, mental ou espiritual, porque eu acho que na grande maioria da população, algum ponto disso sempre tem, é uma forma que a gente até fala, tem até um livro que fala algo assim, a doença como processo de cura, sabe? Que a doença vem como um alerta para nós, um sinal para nós, assim, para mostrar o que a gente tem que mudar. Não só na parte de cuidar do corpo físico, sabe? Mas na parte comportamental, na parte do pensamento, na parte da atitude, na parte da fraternidade. Como se fosse um sinal de alerta, Campelo? É como se fosse tipo assim, um chamado? Um chamado, Elga, um chamado. Falou, opa, alguma coisa você está errando. Aprenda logo, né? Alguma coisa você tem que mudar na sua vida. Sim. Sabe? Alguma coisa você tem que enxergar na sua vida. O que você precisa enxergar? Sabe? Sair daquela posição de vítima que você fala sempre, né, Campelo? Olha, está acontecendo algo negativo, ou alguma doença, ou algum desafio na minha vida, você tem que entender que você pode enxergar isso de uma forma diferente, como uma oportunidade, né, de você uma crescer. Oportunidade de melhoria. Sim. Né? E não é só questão da pessoa não enxergar, muitas vezes a pessoa negar. Que sabe? É o que mais acontece, muitas vezes é o que mais acontece, a pessoa nega aquilo ali, porque muitas vezes está naquela zona de conforto e fica ali naquela zona, ou naquela relação familiar, amorosa, ou empresarial, ou na relação dela com ela mesma, né? Fica preso naquilo ali. Essa relação que é tão importante, eu não vou deixar de pegar esse gancho, essa relação que nós temos, aquela vozinha na nossa cabeça, aquele diálogo interior, é tão importante, né, Campelo? Ele é, como é que eu posso falar? Ele abre caminhos, ele abre possibilidades. Sim. Né? Só que muitas vezes a gente não está preparado para escutar essa voz, o que essa voz tem para falar. Porque a gente não quer escutar. É um estágio de consciência, Campelo, que você consegue amadurecer esse diálogo com você mesmo? É um estágio de consciência, evolução, autodesenvolvimento, terapia, sabe? Olha só. Muitas vezes precisa de uma pessoa, um amigo, sabe? Uma pessoa para escutar. Sabe uma coisa, até falar de escutar, me veio à mente uma lembrança. No meu processo de conhecimento, uma vez me foram me falar sobre doação, sabe? Doar algumas coisas. Sim. Doar algumas coisas. Que é muito importante, né? E na minha cabeça estava materializado que doar era eu pegar um bem assim e eu passar para uma outra pessoa, né? Sim. Doar era um bem passar. Aí, alguns conceitos que foram quebrados para mim. Primeiro, eu doar aquilo que eu não quero mais ou doar aquilo que a pessoa precisa. Sabe? Entendi. Então, começou a trazer, sabe, foi colocando esses questionamentos dentro da minha cabeça para aprender isso. E qual foi a sua conclusão de tudo isso? E foi mais profundo isso. E quem disse que a doação precisa ter um bem material? A doação do tempo, a doação do ouvido, a doação da fala, muitas vezes o doar é eu dar um bom dia para uma pessoa, um vizinho, um colega. Às vezes gera mais impacto do que algo material. Deve ser algo material. Muitas vezes a pessoa
quer ser ouvida. Né? Às vezes, emprestar o ouvido, sentar do lado da pessoa, escutar a pessoa. Mas escutar... De verdade. De verdade a pessoa. Não é escutar a pessoa ela falando do problema dela, ela mal terminou de falar do problema dela, você já começa a querer falar do seu problema para ela e já toma conta que você estava ali para ouvir, daqui a pouco você está lá. A história já é sobre você. Já é sobre você. Tá, Campelo, esse ensinamento que eu aprendi com você, sabe? Nesse ponto, é você conseguir se enxergar, sabe? A gente, sem perceber, eu também fazia isso. A pessoa estava me contando algo e eu já falava algo sobre mim, sabe? Sobre a minha vida. Então, passava a ser sobre mim. Exatamente. Então, eu não erro mais, sabe? Eu já tenho atenção nisso e foi algo muito positivo, não só na questão do meu relacionamento, mas também como evolução pessoal. É um processo de mudança, Helga. Eu não vou falar para vocês que tem hora que eu não me pego fazendo isso. A pessoa está falando problema, eu começo a falar, falei, olha o que eu estou fazendo comigo. Aí é o diálogo interno, olha o que eu estou fazendo. Aí eu paro, continua a tua história, por favor, sabe? Isso é maravilhoso, mas né? Quando chegar nisso, você Helga, fala, meu Deus, olha só o que eu estou fazendo. Acabei de falar que é de uma pessoa que estava tendo esse comportamento, eu estou repetindo, já aconteceu. Acontece. Sim. Acontece. Mas o maravilhoso é que a gente está aí evoluindo, melhorando, tendo essa percepção, conseguindo enxergar isso. Né? Já é algo assim de extrema relevância. Mas, Carlos Campelo, qual é o tema do nosso bate-papo de hoje, dessa segunda-feira? Então, envolto de tudo isso que a gente está falando, veio a pergunta assim, se eu devo... eu falo muito em pensamento positivo, né? E as pessoas me ficam perguntando, mas existe o pensamento negativo? Eu devo negar o pensamento negativo? Sabe? Entendi. Então, é uma coisa que a gente vai discutir, essa é a pauta de hoje. Eu achei maravilhosa essa pauta, porque... acredito que dentro da gente, você o tempo todo faz esses questionamentos. Sim. Né? De nós que estamos buscando aí uma transformação, uma evolução diária. Em relação ao pensamento negativo, né? Às vezes vem na minha cabeça algo e isso é desesperador para mim, sabe, Campelo? Eu falo, meu Senhor, como assim? Sai pensamento negativo, bloqueia, cancela, você entende? Assim, você fica lutando contra ele, você fala, não acredito que eu tô tendo um pensamento negativo. Mas às vezes ele surge. Por quê, Campelo? E aí que Vamos falar um pouquinho sobre isso? E essa é uma pauta de um dos livros que eu escrevi, que a gente fala sobre pensamento positivo. Aí como veio esse tema, eu falei, deixa eu trazer meu livro, porque... Por favor, vamos até mostrar para os telespectadores, está aqui do meu ladinho, mostrar para todos vocês, gente, uma grande oportunidade de conhecimento, hábitos que curam. O poder do hábito é maravilhoso, né, Campelo? E tem aqui uma parte que você fala aqui, ó, no capítulo 11, pense positivamente. Muito importante, muito interessante. E eu estou assim, olha, curiosa para esse bate-papo de hoje. E aí, você pensa positivamente? É o que eu vou seguir algumas perguntas dele, posso? Pode. Achei muito interessante. Fica até melhor. Viu, gente? Olha, dei uma olhadinha novamente aqui. Hábitos que curam. Vamos falar de pensamento positivo e negativo. Exatamente, Helga. Esse livro, quando a gente escreveu Hábitos que Curam, é que a gente acredita muito que a força do hábito, ela é uma forma de cura física, espiritual, mental. A gente consegue curar isso. Eu dou exemplos muitas vezes, porque como eu pratico corrida de rua e as pessoas sempre se aproximam de mim para perguntar sobre isso. Eu falei, primeiro, desperta o hábito de acordar naquela hora, sabe? Acordar na hora que você se predispôs. Eu não tenho preparo físico. Começa paulatinamente, passinhos de bebê, sabe? Bebê já não saiu já começar, correndo. Né? Uma hora você tem que começar. Sim. Todo mundo tem um princípio. Você teve esse enfrentamento, também decidiu começar. As pessoas acham que nasceu correndo, né, Campelo? Inclusive. Uma hora todo mundo tem que começar. Uma hora começa e a recompensa vem. Eu, por exemplo, estou muito feliz. Saiu um pouquinho da história minha na parte de corridas, saiu na Globo. Olha! Parabéns! Sabe? Que importante, né? Eles trazerem esse conteúdo. Uma reportagem. É uma história maravilhosa. É uma reportagem
Completa, fiquei muito feliz. Ai, mãe, parabéns, tô na Globo. fica muito mãe, na Globo. No céu, né? Tô na Globo. Que legal, Campelo, parabéns. Sabe? Então isso é força, Elga, de ter, sabe, aquele objetivo, ter um objetivo na vida. Muitas vezes eu falo isso, que muitas vezes as pessoas, elas param na vida porque elas não têm um objetivo claro ou colocam um objetivo muito grandioso, muito além da sua capacidade, até por uma forma assim dela procrastinar, não vou dar conta, então ela acaba parando. Você tem que ir subindo degraus. Degrau por degrau, né? Entendi. Então, o ato de pensar positivo, a gente consegue aprender? Consegue. A gente consegue praticar? Consegue praticar, né? Então, ele tem todo um processo que vai desde da forma que a pessoa tem a preferência cerebral, sabe? Sim. Da forma que a gente internaliza, das nossas vivências. Então, conforme eu aprendi alguma coisa na vida, ou conforme a vida ela mostrou algum obstáculo para mim, a forma que eu lidei com aquilo ali, ela vai gerar meu pensamento. E esse pensamento ele vai ficar guardado dentro de mim. Ele vai ficar um registro desse pensamento. E eu vou começar a partir de então, muitas vezes eu posso nem lembrar do fato, mas eu vou começar a reagir ao que esse pensamento me trouxe. Se ele me trouxe alguma coisa que era negativa e eu me protegi, Sim. eu vou aprender a reagir a essa proteção. E eu não vou nem lembrar, novamente falo, não vou nem lembrar do fato, do que aconteceu. Mas eu fico registrado, eu vou começar a reagir. Da mesma forma, o pensamento positivo. O pensamento positivo, eu vou começar a reagir. Então, muitas vezes eu vou ter mais coragem, vamos dizer assim, mais destreza, mais desempenho, dedicação para algumas coisas e menos para outras. Porque muitas vezes é o jeito que está registrado isso dentro de mim. Então, esses registros, a gente pode trabalhar esses registros e ressignificá-los para que eu possa desempenhar funções, possa desempenhar caminhos, possa desempenhar possibilidades para eu conseguir realizar alguma coisa. O pensamento positivo, ele vem com uma alavanca para eu realizar alguma coisa, do tipo, eu vou dar conta, eu vou conseguir. Lógico que não é só pensamento. Sim, pensamento ação e também. ação. Eu tenho que ter atitude para que as coisas possam evoluir e alcançar o resultado que eu pretendo. Maravilha, Campelo. Eu quero saber um pouquinho mais em detalhes sobre todo esse processo, né, que a gente constrói através das nossas experiências, pelo que eu entendi, o pensamento positivo. Mas vamos dar uma paradinha? Vamos chamar o intervalo, mas calma, que a gente já volta com muito mais Carlos Campelo. Estamos de volta para o último bloco, já com ele, Carlos Campelo, nesse tema maravilhoso, falarmos de pensamento positivo, negativo, como controlar isso. Hoje eu estou com uma colinha aqui, eu vou seguir aqui o roteiro do seu livro. E vamos lá? Você pode controlar o seu pensamento, Carlos Campelo? Sabe, Olga, é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Até eu mesmo, no princípio da minha caminhada, eu achava que não. Mas a gente pode controlar o pensamento. Olha que legal. E é impressionante. Aquilo que a gente está alimentando a nossa alma, aquilo que é alimentando os nossos processos cerebrais, né, isso vai ter uma resposta. Né? Tudo na vida é assim, é uma entrada, o processamento e a resposta. Né? Se a gente for pensar num processo de como que surge alguma coisa. Então vamos lá. O que eu estou assistindo? Quais os programas que eu estou assistindo? O que eu estou ouvindo? Sabe? O que eu estou sentindo? Isso são insumos que eu vou alimentando e vou trabalhando o meu cérebro para isso. Se eu começo a ler livros de autoajuda, não vai significar que eu vou resolver todos os meus problemas. Mas eu estou alimentando o meu cérebro com possibilidades de resolução de conflitos. Entendi. Se eu estou assistindo filmes que que empoderam a pessoa. Quem nunca assistiu um filme, né, de empoderamento, sabe? Com sabe, certeza. De luta ou de super-herói. Você sai transformado, com energia, sai né? com vontade de fazer aquilo lá. Eu vou mudar o mundo, eu realmente vou fazer a diferença. Exato, Elga. Esse tipo de coisa que vai internalizando, a gente vai processando, e isso vai transformando o meu pensamento. E agora, por outro lado, se eu estou assistindo filme de terror, filme de horror,
filme de assassinato, filme que são coisas que traz pesadas, nessa parte que traz pesada, negativa uma energia do mundo. pesada. Sim. Isso também vai alimentar meu pensamento. Então, é aquela história dos lobos que eu tenho, né? Eu tenho o lobo do bem e o lobo do mal. Qual que eu estou alimentando? Entendi. É o que acontece aqui. Como que eu estou alimentando meu pensamento? Eu estou alimentando meu pensamento com coisas construtivas, assuntos construtivos ou assuntos destrutivos? Se eu estou alimentando com assuntos destrutivos, logo meu pensamento vai me retornar esse resultado. Muitas vezes eu posso estar com um super problema e eu não vou ter o cérebro preparado para achar uma solução. Porque a responsabilidade é nossa. É sempre nossa. Olha que maravilha, olha que maravilha, nossa. Né, Campelo? Olha que maravilha, a responsabilidade é minha. Eu mesmo me abasteço, né? Exato. Desse então, pensamento positivo. E eu posso escolher. Maravilha. Sabe como que eu quero esses meus pensamentos? Perfeito. Dando continuidade, mas o pensamento é instantâneo? Simplesmente surge na minha cabeça? Essa é outra pergunta que o pessoal sempre faz e é bem detalhado no livro, né? Isso é engraçado, né? Quando surge um pensamento negativo, daquele desespero, né? Meu senhor, como assim? Bloqueia. Cancela. Ele surge, né? Ele surge na sua cabeça e fala, meu surge. Senhor. Como é que eu posso controlar o pensamento se ele simplesmente surge? Sabe? Eu tô aqui, pensei numa coisa boa, pensei numa coisa não boa. E tudo isso é um hábito. Por isso que o nome do livro é Hábitos que Curam. Sim. Eu vou trabalhando, isso aí é rotineiro, sabe? Eu tenho que ir trabalhando, eu tenho que ir pensando, eu tenho que ir percebendo, eu tenho que ir olhando minhas atitudes, tenho olhando o que eu estou pensando. E a hora que eu estou pensando coisas não tão boas, eu tenho que ver. Por que eu alimentei isso? O que eu estou alimentando isso? Você tem que fazer essa reflexão, Campelo, quando surge, por exemplo, um pensamento negativo e aí você fala, nossa, mas por que eu estou nessa frequência? Por que isso está acontecendo comigo? Você tem que entender a origem disso? Tem que entender a origem disso, procurar entender. Muitas vezes a desculpa das pessoas, eu desculpa usar essa expressão desculpa, mas é uma desculpa das pessoas. Não, eu estou assistindo esse filme, mas ele nem mexe comigo. Ele nem me toca, ele nem isso. Mexe. Eu já fiz esse teste, sabe? Eu fiz, minha gente, eu fui testar para ver realmente. E realmente muda. Muda a sua energia, muda a sua frequência, ativa medos em você. Muitas coisas. Sim. Eu tenho num trabalho que eu faço, eu tenho um exercício prático. Eu demonstro prático com as pessoas ali, né? É uma vivência prática, mostrando a força do pensamento negativo e a força do pensamento positivo numa atividade. É muito interessante. As pessoas participam, ela é vivencial, as pessoas vivenciam aquilo ali. Elas vivenciam pensando negativamente e elas vivenciam pensando positivamente o que acontece no corpo delas. É impressionante. Tem pessoas que ficam com dores no corpo. Olha só. Tem pessoas que ficam cansadas, tem pessoas que ficam mal, muito mal mesmo, sabe? Lógico que voltando ao trabalho que eu estou falando, é um processo, ele é preparado, então eu tenho todo um processo de fazer as pessoas vivenciar e depois trazer elas para o equilíbrio normal. Mas isso é uma prova. São técnicas, né, que você tem. Tem, exato. Que maravilha. Não pode ser colocado sem fazer. E deixar a pessoa ali naquela situação. Ali, ir embora daquele jeito. É mais uma demonstração mesmo do poder disso, né, Campelo? Exato. Compreendi. Vamos seguir em frente? Vamos. Devo negar o pensamento negativo? Acabei de falar sobre isso, né? Pois é. Bloqueia, cancela, sabe? Aí vem assim, eu defendo o pensamento positivo. Então, o que eu faço com o pensamento negativo? Devo bloquear? Não. Não? Lógico que não. Como assim? Eu não devo bloquear o pensamento negativo. O pensamento negativo, ele também tem um valor, ele também tem uma utilidade. Ele também pode despertar... Um alerta, sim? Um alerta. Entendi. Opa! E se por acaso naquele caminho ali tiver um ladrão, um assassino, ou alguém vai me roubar, ele também... proteção? Uma proteção. Pode ser uma proteção. Uma proteção. Essa questão de a pessoa perceber o pensamento negativo como um ato de proteção é uma das coisas que a gente não deve negar o pensamento. Porque ele está aí por alguma coisa. Sabe? Eu tenho que olhar, eu tenho que respeitar também que os pensamentos, eles são alimentados pelas minhas crenças, pelas minhas vivências. Então, se eu tive alguma coisa na minha vida que me colocou um medo de alguma coisa, eu não vou negar que existe esse medo, sabe? E se vai me trazer um pensamento,
a respeito disso, eu tenho que observar. Existe uma coisa chamada da gente intuição. A intuição, que muitas vezes as pessoas falam assim, mas de onde que saiu isso, essa intuição? Ela sai das vivências que eu tive, não só as minhas, como de outras pessoas que eu compartilhei, que eu vi, que eu acompanhei, ou livros que eu li, ou reportagens, ou filmes que eu assisti. Isso tudo vai formando a minha intuição. Então, algumas vezes o pensamento vem, opa, peraí, você está indo no caminho errado? Sim. Né? Opa, peraí, isso não está certo? Olha, peraí, será que essa pessoa está falando a verdade? Eu acho que essa pessoa está mentindo. É negativo, mas pode trazer algo positivo. Ela vai vir como um alerta para mim. Então, eu não posso negar o pensamento negativo. Porque o pensamento negativo, se eu negar o pensamento negativo, eu vou estar negando a minha própria existência, a minha própria vivência de coisas que aconteceram na minha vida para o meu crescimento. Se eu acredito que a gente está aqui para melhorar, então, se é para melhorar, quer dizer que tem coisas que não estão boas. Entendi. E essas coisas não estão boas, elas fazem parte de mim. Né? Então, não posso negar isso. Você tem que entender mesmo, tem que entender, o porquê daquilo. Exatamente. Maravilha. Olha, foi uma libertação agora para mim. Vamos continuando. Posso entender que o pensamento negativo é uma doença? Olha só, essa pergunta também é super interessante. Até onde o pensamento negativo é uma proteção e até onde e a partir de onde ele começa a ser uma doença. Entendi. Se ele tornar recorrente, te paralisar... Depende da intensidade? Da intensidade. Recorrente, paralisar, para tudo, sabe? Para tudo na vida. Para tudo. Você sempre vai ver, sabe? O copo meio vazio. Meio vazio. Entendi. Sempre vai ver o copo meio vazio para todas as situações, para a vida social, pessoal, familiar, profissional, sabe? Você sempre vai ver o copo meio vazio, que nem você falou, é o pensamento negativo. Opa, então pode ter aí algum desvio, alguma coisa na tua vida, algum trauma, sabe? Algum traço de personalidade que está te levando para o lado negativo. Então aí merece uma atenção. Pode ser patológico, mas existe cura, né? Existe um tratamento com psicólogo, com psiquiatra, para você aprender a lidar com isso, que tem diversos tipos de transtornos que acabam levando a gente a sempre olhar o lado ruim, sabe? Aí fala assim, não, mas eu prezo muito a segurança, então eu prezo muito não dar errado. E as pessoas que muitas vezes têm medo do julgamento das outras pessoas. Sim. Sabe? Medo do que as outras pessoas né? vão falar, são gatilhos. Sim. Esse medo leva a pessoa sempre a procurar alguma coisa que vai dar errado. Olha só, sempre procurar. Entendi. Não estou falando que não deve, mas quando for sempre, é o sinal de alerta que isso aí pode ser algum processo, a gente fala doença, mas pode ser algum transtorno, pode ser alguma coisa que a pessoa tem que investigar e tratar. Perfeito, super compreendi. Vamos lá, a última pergunta, mas assim... que eu tenho certeza que vai concluir esse conhecimento. Por onde começar? Elga, é basicamente eu tomar a decisão e escolher como que eu quero lidar com os pensamentos a partir de então, sabe? Se eu já sei que aquilo que eu assisto, escuto e sinto, isso vai alimentar meu pensamento negativo, opa, não vou parar de vez, sabe? Porque muitas vezes aquilo que para de vez a gente acaba se boicotando, né? Sim. Diminui, diminuindo aos poucos, sabe? Diminuindo aos poucos até você conseguir não mais ter... Aquilo não ter nada a ver com você, aquele né? sumo para você, Sim. sabe? Existem pessoas que são tóxicas, existem pessoas que só têm pensamento negativo, existe. Comece a, sabe... Não vai fazer boas negar escolhas. a pessoa, mas começa a dar um tempo, se afaste, sabe? Um pouquinho, sabe? Da pessoa, não deixa aquilo transformar a tua vida. Então, por onde começar? Pelas suas escolhas, pelos seus hábitos, sabe? Pelas coisas que você assiste. Olha, eu quero fazer alguma coisa. Começa a ler livros, começa a assistir filmes de pessoas que conquistaram alguma coisa. Ou fale sobre pessoas que conquistaram alguma coisa. O que elas fizeram? O que elas tiveram? O que elas tiveram que negar na vida delas? Porque para a gente conquistar alguma coisa a gente vai ter que negar. Sim. Alguma dor a gente vai ter que ter. A gente vai ter que aprender a lidar com essa dor. E se ainda não tiver dando conta de fazer sozinho, faça terapia, sabe? É importante, é fundamental para nos ajudar a nos conhecer melhor e a ter técnicas e ferramentas para saber como lidar
com as coisas que acontecem na vida, até escolher o caminho que vai ser o caminho de luz na minha vida. Maravilhoso. Carlos Campelo, esse tema rende demais, hein? Tem várias perguntas aqui que a gente não fez, então a gente continua em uma próxima oportunidade. Ah, com certeza, será um privilégio para mim. Campelo, olha, sempre é maravilhoso esse bate-papo. Iniciar a semana com você realmente faz a diferença e estou ansiosa para o nosso próximo bate-papo. Até a próxima. Eu também, até a próxima. Muito obrigado. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Mas calma que a semana só está começando. Amanhã nós estamos de volta. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Aproveite a oportunidade, faça o teste, pega seu celular, aponte sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso canal no YouTube e este programa já está lá à sua disposição. E não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.